Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero voltar a falar da sessão dos classiquíssimos lá do Estação NET Botafogo 1, né? Nessa segunda-feira, dia 3 de março de 2025, né? Passou o grande e tão amado clássico de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso. Gente, eu nunca tinha falado sobre Cinema Paradiso na minha vida, né? A época que eu vi esse filme passou um trilhão de vezes na televisão, tá? E numa dessas vezes eu acabei assistindo, tá? O filme praticamente todo, né? Dublado, aquela coisa toda, né? E, obviamente, né? Cinema Paradiso é um filme que atinge você em cheio, ainda mais se você é aquele amante do cinema. Quando eu falo amante do cinema, é o cara que ama cinema, não é o cara que vai ao cinema só para se divertir, não. É o cara que ama cinema mesmo, que tem livro de cinema em casa, que gosta de ler sobre cinema, que gosta de ver filmes de todas as épocas, filmes clássicos, né, filmes antigos, né, e que está sempre antenado com as novidades também, o que está passando, não só no cinema americano, tá, mas também no cinema europeu, no cinema de todo mundo, tá. Então é o cara que ama cinema, o cara que tem a casa forrada de pôsteres de cinema, forrada de livros de cinema, esse é o amante de cinema, tá certo? Que vai ao cinema toda semana, né? Porque as pessoas falam, eu não vou no cinema há muito tempo, não sei o que. O cinema é uma arte que tá acabando, o cinema tá acabando, vai todo mundo ver streaming agora. Não, eu vou ao cinema toda semana, consigo ir, entendeu? Tenho meus descontos lá como professor, esse negócio todo, consigo ir, tá certo? É claro que tem vezes que a situação aperta um pouco mais, aí você acaba não indo, mas eu sou um cara que cultiva, né, esse hábito, né, de ir ao cinema. É meio que uma tribo, né, essa coisa de ser um amante de cinema, né. E o Cinema Paradiso é isso, né, gente? É uma homenagem aos amantes do cinema, né? Então você, logo você se apaixona por esse filme, você ri muito com esse filme, né? Aliás, era uma coisa que eu tinha me esquecido, como o Cinema Paradiso tem um tom de humor muito forte, né? Quando você se lembra de Cinema Paradiso, você se lembra da música do Ennio Morricone, você se lembra de toda a emoção que o filme traz, e a primeira emoção que vem à tua cabeça é chorar, né? Chorar de alegria, de emoção pelo amor que você tem ao cinema, né? Agora, o filme também ele é engraçado, né? O filme é uma comédia muito engraçada e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de assistir esse filme na tela grande em italiano, né? Então realmente foi uma oportunidade imperdível, assim, né? Que o Estação Botafogo deu pra gente, né? Foi muito engraçado, né? Porque segunda-feira de carnaval, né? O filme passa às 9 da noite, eu comprei o ingresso mais ou menos, sei lá o que, umas 3 da tarde, 3 e meia da tarde, né? E quando eu fui ver o mapa lá, né? Dos lugares já comprados, né? É, o cinema estava relativamente vazio, né? E quando chegou 9 horas da noite, entendeu? A sala estava bem mais cheia. Não estava lotada, tá? A gente está numa segunda-feira de carnaval, né? No caso, né? Os cinemas costumam ficar mais vazios durante o carnaval, né? Mas ainda assim, para uma segunda-feira de carnaval, você ter mais de 100 pessoas numa sala de 200 e poucos lugares, 260 lugares, se eu não me engano, tá? Cara, foi muita coisa, sabe? Sinceramente, foi muita coisa, né? Então, realmente, a quantidade de público entre a hora que eu comprei o filme, o ingresso, né? E a hora que o filme começou, cara, aumentou assim exponencialmente, né? Então só isso já mostra, né, a força desse filme, né? Um filme que foi feito lá em 1990, tá certo? E que tem uma história muito simples, muito singela, uma cidadezinha de interior da Itália, onde você tem um projecionista, tem um menininho, né, que é apaixonado, né, pelos filmes, esse negócio todo, né? E ele começa a ficar ali ciscando, né? Fica em volta, né, desse projecionista, né? Que num primeiro momento expulsa ele, aquela coisa bem italiana de gritar, xingar, dar tapa, aquele negócio todo, né? Mas aos poucos eles vão se aproximando, né? E eles vão desenvolvendo uma enorme amizade, né? Que é toda cimentada por esse amor ao cinema, né?
E aí você vê o público dessa cidade de interior assistindo ao filme, que tem esquetes cômicas assim, deliciosíssimas, né, no caso, né? E a gente vai vendo esse menino chamado Salvatore, né, que é apelidado de Totó no final das contas, né? Como ele vai, né, mostra a infância do garoto, mostra a adolescência do garoto, como o garoto descobre o amor, tá? E como ele faz tudo isso junto com o cinema. Ele começa depois, ele compra, quando ele está mais adolescente, ele compra uma máquina de filmar e ele mesmo começa a filmar e fazer os filmes dele, né, no caso, onde ele tem o primeiro amor dele que ele filma, né, coisa e tal, né? E é até que vai chegar uma hora que ele vai ficar adulto, né? Tô dando spoilers, tá, gente? Esse filme tem 35 anos, tá? Vocês vão me desculpar, tá? E vai ter uma hora que ele vai ter que ir para a cidade, né? E aí o nosso projecionista, né, que já estava cego, que havia tido um incêndio, né, que tinha destruído o cinema todinho, né, no caso, né? Depois o cinema foi reconstruído por um morador da cidade que ganhou na loteria, né, e virou o empresário local do cinema, vamos dizer assim, né? O que acontece? O cinema pegou fogo, né? Porque as películas pegavam fogo antigamente, espontaneamente, né? Tem uma cena que dá muito dó, né? Porque o Totó, ele rouba uns pedaços de película, né? Que são cortados, né? Pelo próprio padre, né? Padre, vamos dizer assim, censura as cenas de beijo do filme, né? E aí tem uns pedaços de película que ficam no chão da sala de projeção que ele leva para casa e depois eles entram em combustão espontânea e botam fogo, inclusive numa foto, né? Que estava guardado junto com os filmes do pai e com a mãe. O pai morreu na Segunda Guerra Mundial, né? E aí a menininha, a irmãzinha dele, acaba ficando queimadinha, né? Por causa desse incêndio, né? E é uma parte do filme muito dolorosa, né? O Totó vai crescer, né? E ele vai acabar indo embora. E no final das contas, da cidade, né? E o próprio projecionista fala, vai embora e não olhe para trás, né? Vai embora, esquece isso aqui. Se você voltar aqui, eu não vou te receber, esse negócio todo, né? E depois o Totó já velho, né? Já na sua meia-idade, né? Um empresário muito bem sucedido em Roma, esse negócio todo, coisa e tal. Ele recebe a ligação da mãe dizendo que o projecionista havia morrido e ele retorna, né? A cidade natal, né, para o enterro, né, desse projecionista, né, que era bem, vamos dizer assim, amigo dele, né, no final das contas, né, e você vai ter o próprio cinema depois sendo implodido, né, sendo demolido, né, porque ninguém mais frequentava o cinema por causa de televisão, de videocassete, esse negócio todo de crise econômica, né, e o cinema acaba sendo demolido, implodido, né, e a cidade toda vê, né, os mais velhos da cidade, inclusive o próprio Totó, vem o cinema, né, sendo destruído, né, sendo implodido, né? Mas o nosso projecionista deixou um presente para ele, que foi uma lata de filme, que era o quê? Que era uma edição de todos os beijos, né, que o padre cortava, né, que o padre era uma espécie de censor, né, da cidade, que o padre via as projeções, né, e quando tinha cenas de beijo ele tocava um sininho e aí o nosso projecionista ia lá só marcando, né, as partes do filme que tinham que ser cortadas, né. E aí ele juntou todas essas cenas cortadas pelo padre de beijo, né, fez uma lata de filme, montou, né, e entregou, deixou como legado para o Totó. Quer dizer, gente, o filme termina, né, com o Totó, né, já um senhor de meia idade, né, em Roma, vendo numa sala de projeção, sozinho, as cenas, né, de beijo, né, que eram censuradas, né? Gente, é um filmaço, tá? Gente, eu confesso a vocês que eu tô emocionado aqui para falar, tá? O filme ele desperta, né, essa emoção na gente, né? E ainda tem a trilha sonora do Ennio Morricone, gente. Ennio Morricone, só de você escutar as músicas dele, você já fica com vontade de chorar. Eu vou falar um negócio aqui que muita gente vai considerar uma heresia, tá? Mas eu acho o Ennio Morricone muitíssimo melhor do que o John Williams. Não tem nem comparação. São estilos diferentes, é claro, né? É muito fácil você comparar pera com banana, né? Mas é o tal negócio. O Ennio Morricone ele tem um documentário, né, dele, né, que eu já fiz uma resenha aqui, que eu achava que vocês deviam dar uma procurada, tá? Sobre ele, né?
E o que acontece? O Ennio Morricone, ele só fez coisas assim muito memoráveis para a história do cinema, né? Ele fez todas as trilhas sonoras, praticamente todos os filmes do Sérgio Leone, né? Não sei se ele deixou de fazer um ou outro, que eu não conheço a filmografia do Sérgio Leone completa, mas ele estava sempre lá com o Sérgio Leone. Ele fez a trilha sonora dos Intocáveis, né? Do Brian De Palma. Ele fez a trilha sonora da Missão, tá? Que teve o Jeremy Irons e o Robert De Niro, né? Como, vamos dizer assim, intérpretes principais do filme, tá? Ele só fez coisa legal pra caramba. Todas as músicas dele são legais pra caramba, né? E ele teve um ano que ele concorreu ao Oscar de melhor trilha sonora. Não ganhou, perdeu, né? E pegou tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que depois tiveram que dar um Oscar para ele pelo conjunto da obra, entendeu? Realmente foi uma injustiça, assim, muito sonora, ninguém concordou com aquilo, todo mundo achou aquilo fim da picada, tá? Ele acabou ganhando um Oscar pelo conjunto da obra, um compositor italiano, tá? Nos Estados Unidos, John Williams é americano. Para ele ganhar o Oscar é a mesma coisa que amarrar um sapato todo dia, entendeu? Mesma coisa que escovar os dentes, beleza, tá nos Estados Unidos, americano, branquinho lá, coisa e tal. Agora, um italiano ganha o Oscar pelo conjunto da obra. Tamanha foi a sonoridade da injustiça, né? Dele ter perdido um Oscar quando concorreu, né? Só isso já faz ele ser, assim, top de linha, né? E, questão de gosto pessoal, sempre vou falar isso, tá? O Ennio Morricone, pra mim, é muitíssimo melhor do que o John Williams, mas não tem nem comparação, tá? São dois estilos diferentes, vou novamente voltar a falar aqui, mas se eu tiver que escolher um, cara, se eu tiver que, sabe? Se eu tiver que chamar um para conversar numa mesa de bar, eu chamaria o Ennio Morricone com certeza, tá certo? Então, gente, procurem Cinema Paradiso, vejam, isso tem em DVD. Às vezes tem gente vendendo DVD do Cinema Paradiso na rua por 5 reais, entendeu? Não é difícil de achar, tá? É um grande filme da história do cinema. Esse é classiquíssimo com C maiúsculo, tá? Mesmo tendo sendo feito em 1990, que a gente pensa que filmes clássicos geralmente são aqueles mais antigos, né? Da década de 30, 40, 50, 60, né? Mas esse é um filme clássico da década de 90 que é importantíssimo para a história do cinema, tá, gente? Não deixem de ver Cinema Paradiso, se por um acaso você ainda não viu, né? Porque se você ainda não viu, de repente você teve em Marte aí nos últimos 50 anos, sei lá, né? Mas realmente é um filme que todo mundo conhece, todo mundo gosta. Eu não conheço uma pessoa que fale assim, eu não gosto de Cinema Paradiso. Não conheço ninguém, ninguém mesmo. Todo mundo ama esse filme, mas ama esse filme de chorar, de chorar. É isso mesmo que esse filme traz pra gente, esse sentimento de você chorar. Você chora de alegria, chora de emoção, chora de tristeza. Você vê a vida de um menino e você se identifica demais com aquele personagem, porque você tem elementos ali da vida desse garoto que são elementos caros à vida de todo mundo, tá? E, gente, é isso, gente. Eu tinha que já ter feito uma resenha de Cinema Paradiso há mais tempo. Os classiquíssimos me deram essa oportunidade. Tá aí a resenha para vocês. Não deixem de ver Cinema Paradiso se ainda não viram. E se já viram, revejam. Tá certo, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.